Olá pessoal, sejam bem-vindos aos comentários da jurisprudência do STJ no mês de dezembro. Eu sou o professor Elton Kramer e vou apresentar para vocês tudo que girou aí de importante no final de novembro e começo do mês de dezembro no STJ e que é importante para o seu concurso da advocacia pública. Vamos comigo? Primeira decisão que eu trago para vocês, tá aqui, sobre execução fiscal, né? Julgamento aqui importante pela primeira sessão do STJ. Então, o julgamento que sempre envolve a execução fiscal é muito importante, porque lembrando que o direito tributário, e envolve aqui um pouquinho de direito tributário e processo civil, as duas matérias são pilares, né? Chamados até aqui pelo pessoal do Aprovação PGE de núcleo duro do concurso da advocacia pública. Por quê? Porque são as matérias mais importantes que você vai ter, né? E o direito tributário sempre privilegia a execução fiscal, que é a parte mais prática da disciplina, né? E aqui envolve aqui um tema turbulento, né? Que é a questão da execução fiscal e falência. Tivemos aí uma alteração na lei de falências recentemente, uma lei que é a lei 14.112, e ela alterou essa forma de trato do crédito tributário pelas empresas falidas. Aqui o STJ entendeu o seguinte: é possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112, que é a lei que alterou recentemente a Lei de Falências, né? E desde que não haja pedido de concessão de bens no feito executivo. Então veja, o que você não pode, aqui uma diretriz colocada pelo STJ, é você ter uma dupla garantia. Você ter, por exemplo, uma penhora na execução fiscal e assim mesmo você querer buscar uma habilitação no crédito tributário. Então, são duas coisas diversas e que não podem ocorrer no processo de execução fiscal. Agora, se você está com o processo de execução fiscal, independente de que fase esteja, não tem garantia, tem um processo com a decretação de falência da empresa, você pode fazer essa habilitação no crédito? Pode, sem problema algum. Esse foi o julgamento da primeira sessão, tá? Inclusive, eu recomendo que vocês leiam essas alterações promovidas na lei de falências, e especificamente naquela parte que fala sobre a execução fiscal, sobre a habilitação do crédito tributário, que teve algumas alterações na forma do modus operandi, ou seja, do procedimento do trato do crédito tributário no âmbito da falência, tá? Teve algumas alterações substanciais aí no procedimento, tá? Aqui voltando então para o fundamento, o STJ diz o seguinte: desse panorama, conclui-se que mesmo antes da alteração legislativa trazida pela Lei 14.112, na Lei de Falências, ainda existia qualquer óbice legal a coexistência do Executivo Fiscal com o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar. Tanto isso é verdade que o entendimento jurisprudencial dessa Corte Superior, de há muito tempo consolidado, é no sentido de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, né? Que é um entendimento aí já há bastante tempo tomado pelo STJ. E é isso que foi decidido agora no tema 1092 de recursos repetitivos. Isso quer dizer basicamente o quê? Pode ser cobrado de você, tanto numa prova objetiva quanto numa prova dissertativa, quais os efeitos, né, da decretação de falência na execução fiscal. Né? A primeira coisa que não suspende. E segundo, a possibilidade de você fazer essa habilitação? Inclusive, você pode optar em não executar e fazer essa habilitação, fazer um pedido de habilitação direto no processo de falência. Né? Hoje, até com o novo procedimento, a Fazenda Pública é intimada para apresentar no procedimento lá da falências esse crédito tributário, esse extrato de débitos, né? Que é quanto o falido deve para a Fazenda Pública. Então, esse novo procedimento mudou um pouquinho o modus operandi. Mas a forma de habilitação continua a mesma, ou seja, você pode habilitar o seu crédito tributário lá na falência sem problema algum. Não existia óbice algum, mesmo antes dessa lei que alterou a lei de falências, ok? E temos mais uma decisão aqui interessante, que envolve também execução fiscal e habilitação de crédito na falência, que o STJ, e aqui não é a primeira sessão, é a quarta turma, mas também entendeu nesse sentido, dizendo que é cabível o pedido de habilitação de crédito da Fazenda Pública na falência desde que suspensa a execução fiscal. Aqui já tem um outro porém, né? E aqui é claro que é a quarta turma, não é a turma de direito público, é a primeira e segunda turma do STJ.
mas também pode ser aplicado, porque é um entendimento dentro de direito empresarial, e a turma de direito empresarial, inclusive. O fundamento é o seguinte: uma vez definida a escolha pelo prosseguimento da execução fiscal, afastado, portanto, o óbice da dupla garantia, tem-se que a satisfação do crédito fazendário continuará sujeitando-se à liquidação pelo juízo falimentar, pois submete-se materialmente aos rateios do produto de liquidação dos bens, conforme a ordem legal dos créditos previstos no artigo 83 e 84 da Lei de Falências, que é a Lei 11.101. Em respeito ao artigo 140, busca a maximização do valor dos ativos com a alienação dos bens em bloco. Então veja que aqui é bastante interessante essa decisão, porque ela vem em apoio àquela anterior da primeira sessão, dizendo que é possível essa habilitação, né? E aqui já fala em crédito da fazenda pública, e você pode ter crédito tributário de natureza tributária, como crédito de natureza não tributária, que também pode ter uma CDA e ser movida por um processo de execução fiscal. Isso vocês já devem lembrar do estudo que vocês já fizeram de execução fiscal. Então, basicamente, aí essas duas decisões vão no mesmo sentido, embora sejam turmas diferentes que julgaram, ok? Pessoal, tem outra decisão aqui também bastante interessante que eu trago para vocês, que envolve o comparecimento de conselheiro do Tribunal de Contas Estadual como testemunha. Como que é tratado isso? Também envolve a questão de simetria, né, que a gente já viu em outros julgamentos, outros comentários que vocês devem ter visto aí de julgamentos do Supremo Tribunal Federal, e aqui como se aplica no âmbito estadual. Olha o que o STJ julgou. Isso aqui foi julgado pela Corte Especial num HC. Ah, meu professor, isso aí é matéria importante, HC? Veja, embora seja um HC, ele é matéria constitucional. Até porque o HC é uma ação constitucional, né? Mas você pode pensar que isso aqui seria mais atinente a direito penal, mas envolve também direito constitucional. Por isso que eu salientei aqui no comentário para vocês. O CJ diz o seguinte: o conselheiro de Tribunal de Contas Estadual não está sujeito a notificação ou intimação para o comparecimento como testemunha perante a comissão de investigação, podendo apenas ser convidado. Fica evidente, portanto, que assim como ocorre com os ministros do Tribunal de Contas da União, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado são equiparados a juízes, no caso, desembargadores do Tribunal de Justiça Estadual, de modo que, por analogia, a eles devem ser estendidas todas as garantias, prerrogativas, vedações, impedimentos e demais vantagens deferidas pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a famosa LOMAN, né, aos integrantes do Poder Judiciário. Então, todas aquelas prerrogativas, direitos que são colocados para os magistrados na LOMAN, também são estendidas para os conselheiros do Tribunal de Contas dos Estados. Então, há uma equiparação deles com os desembargadores do Tribunal de Justiça, ok? Então, aí é um julgamento também bastante interessante aí em matéria de direito constitucional. Temos também aí um julgamento também que envolve processo administrativo disciplinar. Isso aqui é uma matéria que sempre eu imaginei que ia cair aos montes no concurso público. Mas na minha época que eu fiz concurso público caía pouco, né? Caía muito pouco. É um outro concurso que eu via cair servidores públicos e processo disciplinar. Caía mais no âmbito federal, mas, por exemplo, eu mirava mais no âmbito estadual e municipal, eu não via muito. Hoje já está começando a aparecer mais esse julgamento, esses temas aí em provas de concurso público, né? Municipal também eu tenho visto cair mais agora, com mais incidência ultimamente. Mas veja esse julgamento aqui, que foi da primeira sessão, e foi por unanimidade, que fala o seguinte: é necessária condenação anterior na ficha a condenação anterior na ficha funcional do servidor, ou no mínimo anotação de fato que o desabone, para que os seus antecedentes sejam valorados como negativos na desometria ou dosimetria, da sanção disciplinar. Dosimetria, vocês já lembram, aqueles que trabalham com direito penal já sabem, né? Equiparar a dosimetria da pena. Então, da mesma forma acontece aqui a dosimetria da sanção disciplinar, que é bem parecida com o direito penal. No entanto, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais só admite considerar, na dosimetria da sanção disciplinar, os antecedentes funcionais que ostentem concepção técnica própria. Nesse passo, para que aqueles fossem
considerados negativos deveria constar na ficha funcional do impetrante alguma condenação anterior ou, no mínimo, alguma anotação de fato que desabone seu histórico funcional. Isso aqui é um parâmetro muito interessante, pessoal, principalmente aqueles que já exercem a função de advogado público, que trabalham com servidores públicos, já notam que é importante vocês terem essas diretrizes jurisprudenciais, principalmente para aqueles estatutos servidores que não têm muitas normas. Alguns que copiam integralmente a legislação federal ou sequer copiam, estabelece uma legislação muito omissa. Mesmo assim, vocês têm que aplicar uma diretriz que são as diretrizes legais e constitucionais na matéria de dosimetria, né? Como que você vai valorar, por exemplo, a aplicação de uma sanção administrativa, até mesmo uma demissão, ou uma advertência, uma suspensão, por exemplo. Né? Então, o que vai tornar mais grave isso? Uma reincidência? Essa reincidência, por exemplo, tem que estar no regime funcional dele, ou seja, anotado lá na ficha funcional, dizendo que ele já cometeu essa infração, já recebeu a advertência e, portanto, agora vai ser aplicada a suspensão. Então, veja, é um parâmetro bastante importante aqui para constar, para ser aplicada essa dosimetria, ok? Outro julgamento que eu trago para vocês aqui é sobre a aposentadoria compulsória, se ela é aplicada para os escrivães de serventia não estatizada. Olha o que entendeu o STJ. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista lá no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, que são aquelas que não houve o concurso público. As pessoas pegaram e foram exercendo, né, antes mesmo da Constituição Federal, né, ou passaram um concurso, mas são não estatais, né, como, por exemplo, os tabelionatos, registros imobiliários, todas essas são não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. Esse é o entendimento. Então, nós temos a regra e a exceção, né? A condicionante, a gente pode dizer, desde que eles não tenham cargo público efetivo, ou seja, não tenham passado num concurso público, e também que não recebam remuneração dos cofres públicos, ou seja, você tem cartórios, por exemplo, que você vai receber um vencimento, ou seja, você não vai ganhar sobre o lucro do cartório, né? Ele não é um negócio seu, você recebe um vencimento. Nesse caso, você vai estar sujeito à aposentadoria compulsória. Prosseguindo, o tema relativo à aposentadoria compulsória foi pacificado pelo STF no julgamento do recurso extraordinário 647-827, em que foi fixada a seguinte tese: não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40 da Constituição aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, daí desde que não ocupe cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente de cargos públicos. Então aqui o STJ está aplicando um entendimento que já era do STF. Então, se você não é um servidor público propriamente dito, e você é um cartorário, um tabelionato de uma função não estatizado, e eu costumo dizer aquele tabelionato que tem o seu próprio negócio, que não é remunerado pelos cofres públicos, então ele não está sujeito à aposentadoria compulsória, que aquela aposentadoria só se aplica para servidores públicos, tá? Não se aplica para esses casos de cartorários não estatizados. Ok, pessoal? É um entendimento aqui bastante interessante, pode ser cobrado na matéria de direito constitucional ou de direito administrativo. Outro julgamento aqui também interessante que eu trago para vocês em matéria de TCMD. Então, atenção àqueles que estão estudando para PGEs, na matéria de direito tributário. O plano de VGBL individual, que é aquele plano de aposentadoria complementar, né, que você paga, normalmente você vai numa instituição financeira, ou na própria OAB, que nós temos, nós advogados, vocês têm a opção da PGBL e a VGBL. Aqui nós estamos falando da VGBL. Vida gerador de benefício livre, o nome da VGBL. Na morte do segurado, isso entra ou não na base de cálculo do ITCMD? O entendimento do STJ, segunda turma, é que o seguro de vida VGBL não integra a base de cálculo do ITCMD. Assim, não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro de plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico classifica como espécie de seguro de vida. Resta evidente, pois, que os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante do plano de VGBL, não se consideram herança,
para todos os efeitos de direito, como prevê o artigo 794 do Código Civil. Então, nesse plano VGBL, ele não vai integrar a base de cálculo do ITCMD. Então, é uma matéria bastante importante aí para o direito tributário, né? Que a gente tem essas classificações, tem essa forma de contribuição, que você tem a dedução, por exemplo, na base de cálculo, quando se fala lá do imposto de renda, né? Normalmente o pessoal prefere o PGBL, que você vai pagar ao final, e a VGBL, que você já tem esse desconto do imposto de renda desde então. Você já vai pagando esse imposto de renda, né? E a VGBL, então, nesse caso, tem a vantagem aí que ela é equiparada a seguro de vida. A natureza jurídica dela seria seguro de vida. Então, não englobando a base de cálculo do ITCMD. Um entendimento também bastante interessante para você anotar aí para o seu estudo. Outra questão que eu trago para vocês, que é algo que a gente já discutiu no vídeo do mês passado, é a respeito, aqui eu só trago porque ele veio no informativo, então às vezes eu repito ou trago nova explicação, que é o tema 962 de recursos repetitivos, que foi o julgamento da primeira sessão do STJ. A questão do redirecionamento da execução fiscal contra sócio na questão de dissolução irregular da pessoa jurídica. O que entendeu o STJ? O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro que não sócio, que embora exercessem poderes de gerência ao tempo do faturador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social, aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à posterior dissolução irregular. Nesse caso aqui, entendeu o STJ que não configuraria os requisitos do artigo 135 do CTN. Então, aqui um entendimento que estava pendente de julgamento, realmente vários tributaristas estavam aguardando esse julgamento, principalmente advogados públicos, porque normalmente o que a gente faz? A gente vai redirecionar a execução fiscal, a gente pega o contrato social e a gente consegue identificar quem eram os sócios na época do faturador. Isso é mais fácil. Agora, a gente não entendia, porque às vezes o sócio praticou o faturador, ou seja, houve aquela circulação de mercadorias, no caso do ICMS, mas não foi ali que ocorreu a fraude. A fraude foi lá na frente na dissolução irregular, quando a empresa simplesmente parou de funcionar, né? E não deu baixa regular. Então, não é aquele sócio que estava na época do faturador, né? Até seria um pouquinho mais lógico isso, mas sim aqueles que compunham a sociedade no momento da dissolução irregular. Então, isso aqui é uma proteção até para aquele sócio de boa-fé, que se retirou regularmente e ele não pode ser punido por o que aconteceu posteriormente à sua retirada, ok? Outro julgamento aqui que chamou muita atenção, principalmente para quem vai fazer prova de PGM, né, Procuradoria Geral do Município, porque envolve questão de ISS e exportação de serviços, né? Isso aqui foi julgado pela primeira turma do STJ e foi o seguinte: é legítima a incidência do ISS nas prestações de serviços de reparos navais em embarcações de bandeiras estrangeiras em águas marítimas no território nacional. Então veja, uma tese aqui que foi levantada será que não é um caso de exportação de serviço porque o navio é estrangeiro? Seria até ilógico, né? Mas chega a tese de toda que é forma. Só pelo fato da embarcação ser estrangeira, será que poderia ser configurado como exportação de serviço? Né? O STJ diz que não. No caso, os serviços são prestados em território nacional, presente em controversa circunstância das embarcações estrangeiras se encontrarem em águas marítimas brasileiras. Em desdobramento, revela-se igualmente desenganada a constatação de que o resultado dos serviços ocorre no solo nacional, uma vez que a feitura dos reparos e a manutenção dos navios se mostram úteis desde logo para os tomadores e contratantes do serviço, que deles possam usufruir, ainda em águas nacionais, não se configurando como isso a sustentada hipótese de exportação de serviços. Né? Então veja, não é muito difícil da gente chegar a uma conclusão lógica nesse sentido. Mas como é tese tributária, a gente tem que trazer, tem que discutir com vocês, principalmente para futuras provas e PGMs, porque são temas novos. Né? E as bancas aí de procuradorias municipais adoram esses temas aí que foram recém-julgados pelo STJ e STF. Né? Então fica aí um entendimento para vocês estudarem.
E por último, pessoal, já falando de PGMs, outra matéria para PGM, julgada pela primeira turma do STJ, é esse caso aqui envolvendo IPTU e o credor fiduciário. Será que o credor fiduciário, normalmente instituição financeira, pode ser sujeito passivo desse imposto municipal? Olha o que o STJ entendeu. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e de emissão da posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo de IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 CTN. Inicialmente, anota-se que, de acordo com o artigo 25 da Lei 9514, a propriedade conferida ao credor fiduciário é resolúvel. Além disso, nos termos do Código Civil, artigo 1231 e 1367, essa não é plena e nunca o será. Ou seja, aqui você pega, na base da legislação privada, a natureza jurídica da propriedade. E nesse caso, você já desnatura os direitos de propriedade, nesse caso do credor fiduciário. Prosseguindo. Vê-se, pois, que a propriedade conferida ao credor fiduciário é despida dos poderes de domínio propriedade, que é o uso, gozo e disposição, sendo a posse indireta por ele exercida desprovida de ânimo de domínio, né? O famoso animus domini, né? Considerando-se a inexistência do elemento volitivo, a vontade de ter o bem como se seu fosse. Né? Então, pessoal, um julgamento aí bastante interessante. A gente discute muito essa natureza e o exercício de direitos de propriedade, no caso de IPTU, para aqueles que me acompanham nos cursos aí de impostos municipais, a gente trabalha muito essa questão, principalmente para aqueles que vão fazer prova de PGMs. É muito comum vocês serem indagados a respeito dessa natureza, o que é animus domini, quando que pode ser considerada a responsabilidade tributária do IPTU. É muito importante você dominar isso. Né? No caso, por exemplo, de uma invasão de terra pelo MST, no caso do ITR, ou invasão de movimento de sem-tetos, por exemplo, no centro da cidade, que pode envolver IPTU, isso aí você vai discutir o que é a natureza do direito de propriedade, se ele está sendo exercido ou não. Se for despido, você não vai ter a incidência do IPTU. E nesse caso aqui é mais requintada ainda a análise, porque é numa questão jurídica da questão da alienação fiduciária, como que ficaria a figura do credor fiduciário, né? Como que ele seria encarado ali, se ele poderia ser o sujeito passivo ou um responsável solidário na dívida do IPTU, né? O STJ diz que não. Né? Então veja que interessante a gente discutir essas questões e levar para a matéria de impostos municipais. Pessoal, basicamente seriam essas as questões que eu queria trazer para vocês. Né? Deixo para vocês um desejo de ótimo Natal, ótimo Réveillon 2022 com muitas realizações e, claro, com o seu êxito, com a sua aprovação em concurso público. Esse é o meu desejo e o desejo do grupo Aprovação PGE para todos vocês. Um grande abraço e nos encontramos em janeiro, que vai ser minha última participação aqui de comentários e jurisprudência com vocês. Que eu vou fazer uma retrospectiva e em janeiro, não agora, mas em janeiro eu vou me despedir de vocês, que aí eu já comuniquei o fato até a aprovação PGE para buscar um substituto, que infelizmente, em razão de compromissos profissionais, eu vou ter que deixá-los. Mas sempre mantendo contato pelas redes sociais, pelo meu site, né? Eu aguardo vocês lá para a gente manter esse feedback tão gostoso, que é saber do sucesso de vocês nesse campo tão aí tormentoso que é o concurso público. Um grande abraço para todos vocês, ótimo Natal e Ano Novo e até mês que vem.